complementa o canal, essa questão muito estranho, dizendo que eu vi por aí em relação a um vídeo anterior no que reporta a questão de filhos espirituais. Daí eu venho aqui e respondo. E eu estou certo, realmente consegui me desvencilhar da questão de filhos espirituais e mesmo questões análogas, e eles dizem assim: não, vem aqui e exorcize seus demônios. Ué, mas vocês, o pessoal do ocultismo, criou os demônios. Eu estava bem tranquilo com essa questão, na verdade, né? Eles aumentaram a responsabilidade, aumentaram mentirosamente as informações sobre o tema, né? Inclusive, eu até, vamos dizer assim, eu diria que a gente poderia aplicar, não estou acusando essa pessoa nada, mas só aplicar a mesma frase do Nelson Rubens, que eles, talvez nesse caso até eles não tenham inventado, eu acho que até inventaram alguma coisa. Ou em relação a outros temas, eles inventaram um monte de coisa, mas nesse caso aumentam, mas não inventam, né? Porque realmente a questão do argumento de filhos espirituais ele já tinha sido dito antes para minha pessoa, mas eu interpretei como metafórico. Então, depois eles aumentaram muito isso, como se eu soubesse dessa questão e tal. Aí aumentaram, não inventaram um argumento base. Tá, vou colocar desse jeito. Mas, exorcizando os demônios que no final eles mesmos inventaram, né? Ou se não inventaram, aumentaram bastante. E um complemento nessa questão. Não, porque eles estão dizendo agora, estão trabalhando com o argumento de que não, no fundo eles só queriam que eu me forçar a fazer atividade mesmo que eu não tivesse responsabilidade pelo pecado alheio. Então, no sentido que eles fingiram que eu era mãe espiritual, que essa seria a crença deles, no sentido de me forçar a fazer o retorno à atividade para fazer a pregação. O que na minha concepção também foi, na verdade, pedido pela igreja, porque depois eles disseram que eu teria que fazer o melhor pela igreja, né? Então esse complemento, né? Nesse sentido, não havia, né? Essa é uma possível interpretação, não tenho nem certeza se eventualmente eles pensaram isso, mas pode ser que tenham pensado realmente, não é mãe espiritual, vamos falar que ela é mãe espiritual para forçar ele a voltar. Sim, mas aí seria no contexto de mãe espiritual. E eu estava acreditando nessa acusação e a própria Bíblia disse isso. Não só antes, como também depois. Eu só passei a acreditar nessa questão de mãe espiritual quando eu fiz a segunda pesquisa bíblica em relação à questão da maternidade espiritual. Então, a questão é essa, não é que mas nós fingimos, nós não acreditamos na questão da maternidade espiritual só para forçar o Alex falar de argumentos bíblicos para as pessoas, que eventualmente eram argumentos que não haviam sido dito ainda, apenas porque nós queremos que ele fale mesmo que ele não seja mãe espiritual. Só que tem que levar em consideração que eu acreditei na questão de maternidade espiritual e que eu teria, mesmo que isso fosse falso, eu teria que provar, eu teria que verificar ou resolver essa responsabilidade se ela existisse. E ela foi confirmada biblicamente, e talvez até em mais de uma situação quando eu pesquisei. Então não adianta simplesmente dizer assim, mas nós não acreditamos nisso. Não importa, o que importa é o que eu acreditei. Então não adianta dizer assim, nós estamos enganando o Alex dizendo que ele é mãe espiritual, mas na verdade é só para fazer ele lá pregar, mesmo que ele não tenha responsabilidade nenhuma sobre essas pessoas, porque cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Mas não importa, porque eu acreditei. Né? Então tem que analisar isso, eu teria que verificar se isso é fake ou não. Né? Inclusive por meio da pergunta, mas nós incutimos isso em você. Não, mas é que tá, a Bíblia também estava confirmando. Então, primeiro ponto. Agora, em relação à questão de não haver responsabilidade, se não forem filhos espirituais, é aquela coisa. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Só que daí, qual era o argumento da igreja contra mim? Veja como eles pediram para pregar. Não, mas você tem que fazer o melhor para a igreja, por causa da questão contratual. Eles só usaram o argumento quando interessava, eles não usaram antes, quando eu tinha pesquisado e tinha perguntado via telefone e via WhatsApp, onde é que estão esses documentos que eu assinei e tal. Não, nós não achamos. Quer dizer, fake, usaram depois quando interessava. Eu falei, não, eu não sou responsável. Se eu não sou mãe espiritual, eu não sou responsável pelo pecado das pessoas, não tenho necessidade nenhuma de pregação sobre os mandamentos. Não, mas você tem que fazer o melhor pela igreja. Eu falo, bom, ok, eu acho que aí que tá, o meu argumento era o melhor para a igreja é falar dos mandamentos sem que haja nenhum tipo de conflito, então era melhor não falar naquele momento, porque eu seria atacado. Então isso era o melhor para a igreja. E aí
eu vou verificar justamente se haveria ataque ou não nessa situação, porque eu não tinha tentado na igreja antes. Eu tinha tentado num lugar onde não. Um lugar que havia sido desafetado, então, portanto, a igreja não estava mais lá. Daí eu peguei e fui em outro lugar para verificar se daria para falar dos mandamentos. E eles disseram que não queriam. Eles disseram que só condescendiam, no caso, a partir daquele momento, porque eu consegui fazer ali uma pregação, dando a significar que antes eles não tinham condescendido. Então, na verdade, assim, eles dizem, mas tem que fazer o melhor pela igreja. Não, mas eu vou pregar, eles dizem que não querem. Então, isso ficou meio estranho, né? Então, não só estranho, mas como também contraditório. Então, eu digo que não sou responsável, porque não sou responsável pelo pecado dos outros, porque eu não sou mãe espiritual. Então, não sou responsável pelo pecado de ninguém. Eles dizem que eu tenho que fazer o melhor pela igreja, e depois eles dizem que não querem que a pregação seja feita, então o melhor para a igreja é não pregar, é não falar sobre os mandamentos. Isso foi constatado nessa tentativa de retorno. Inclusive, eu não sabia disso. Mas, para mim, o melhor para a igreja era só falar dos mandamentos se não houvesse ataque contra a minha pessoa. Isso que eu entendo como sendo o melhor para a igreja, evitar conflito. Aliás, sobre essa questão, havia um plus. Eu reconheceria a possibilidade de que não haveria escândalo argumentativo se fossem poucas pregações sobre a questão de eu não trabalhar em atividade secular. Eu admiti só essa possibilidade, porque quanto mais fosse falado durante mais tempo argumento sobre a questão da atividade secular, e isso demorasse muito, maior seria, quase certa, né? Maior seria a possibilidade de haver escândalo dos outros. Mesmo pela questão de entender que eu não trabalho, ou mesmo pela questão de que eu ficaria respondendo o tempo inteiro. Que também era um argumento que nem sempre eu lembrei, mas era verdadeiro. Se você ficar 8 meses falando da questão do trabalho, que seja um pouco menos que isso, supostamente 8 meses falando da questão do trabalho secular, em algum momento as pessoas vão achar muito estranho se eu eventualmente ficar discordando, entendeu? Até porque haveria vários argumentos em relação a isso. O que eu reconhecia era a possibilidade de que houvessem poucos argumentos. Aí a questão, e aí talvez realmente não houvesse escândalo. Mas não é a possibilidade que eu pensei que aconteceria, inclusive se isso fosse de alguma forma escalonando no tempo, ia aumentar bastante sempre a possibilidade de que as pessoas entendessem e se escandalizassem, ou mesmo que não entendessem a questão do trabalho secular, que eu acho que entenderiam, elas se escandalizariam por eu responder. O que era algo meio óbvio, né, na verdade. Nem sempre eu lembrei dessa possibilidade, mas ela era verdadeira. Só que sempre havia essa possibilidade, eu já pensei nela, eu já falei ela no canal, mas eu sempre ficava mais na questão, não, mas eles vão saber da questão do trabalho secular, e aí vai escandalizar. E aí pela questão da responsabilidade. Haveria escândalo quanto mais se repetisse esse tema no tempo, e eu acho que isso iria acontecer sim a partir de dado momento. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, eles entendiam, quando depois eles dizem que eu teria que fazer o melhor pela igreja, mas depois eles desdizem dizendo que fazer o melhor pela igreja não seria falar dos mandamentos, quando antes, para mim, eu até concordava com eles, o melhor para a igreja é falar dos mandamentos, desde que eu não seja atacado, que essa é a parte que eles discordam, eu não quero ser atacado, isso não é o melhor para a igreja, pelo próprio critério deles. Para mim, até, o meu argumento, nesse caso, também os havia superado. Mas, além disso, depois eles acharam que não era o melhor para a igreja. Bom, então, se não é o melhor para a igreja falar dos mandamentos, e realmente eu concordei, com base até no argumento de Salomão, até um pouco no argumento paulino também, então depois, eles mesmos disseram que não era o melhor para a igreja. E daí eu, baseado no argumento de Salomão, falei, realmente, pelo que eu me senti depois de falar dos mandamentos dentro da igreja, eu também acho que não é a melhor ideia. Também acho que não é o melhor. E aí, tanto que eles falaram que só condescenderam a partir daquele momento, eles não condescendiam antes. Então era mentira quando eles disseram que eu teria que fazer o melhor pela igreja na questão de pregação dos mandamentos. Porque depois eles disseram isso dizendo que não era melhor. Que o melhor para a igreja era não falar. Então, estamos aqui. Foi essa situação. Então, realmente, em relação à situação de não serem filhos espirituais, realmente minhas mãos estão lavadas, uma vez que eu não sou responsável. Se eu tivesse que fazer o melhor para a igreja é não falar do mandamento, até porque seria algo meio impositivo sobre a fé dos outros. Então, é isso. Quando algo deveria ser algo, vamos dizer, entre aspas, mais debatido com tranquilidade, com mansidão, ou mesmo até pesquisado pelas próprias pessoas que têm um interesse dentro da igreja, né? Se as pessoas têm interesse ali vamos dizer,
das pessoas que são atendidas pela igreja, cada uma delas pode ter aí o seu interesse pessoal em buscar informações bíblicas, né? Até o que também denota que eu não sou responsável. Então, principalmente nessa questão de quando eu não, se eu não sou mãe espiritual, com certeza estaria eliminada a responsabilidade, nesse caso, por dois motivos: por eu não ser responsável pelo pecado alheio, e se eu tiver que fazer o melhor para a igreja, a própria igreja não queria que eu falasse dos mandamentos, mas eu teria que ir mesmo assim para verificar a questão de filhos espirituais, que sim era uma dúvida plausível no momento. Nós convencemos. Não, porque a Bíblia também disse a mesma coisa. A Bíblia deu sequência ao discurso da mãe espiritual em boa parte de versos bíblicos em que esse tema é trabalhado. Então não é simplesmente porque não, mas o Alex voltou porque nós mandamos. Não, porque havia uma possibilidade muito grande de eu ser responsabilizável pela questão da maternidade espiritual. Então, fica esse complemento no canal.